O livro proibido de Enoque desvenda os mistérios das escrituras ocultas. O manuscrito de Enoque começa com um alerta direcionado a toda a humanidade que havia transformado a terra em um lugar de indulgências, derramamento de sangue e magia. Escrito há centenas de anos, com os registros mais antigos datando cerca de 300 anos antes de Cristo e os mais recentes cerca de 100 anos antes de Cristo, o livro de Enoque foi excluído do canoneio judaico e cristão nos primeiros séculos do novo calendário. Ele revela segredos que a Igreja preferiu silenciar. De acordo com as antigas escrituras, Enoque era considerado o guardião de todos os tesouros celestiais, o líder dos arcanjos e o servo direto do trono de Deus. O livro também aborda os anjos caídos e o fato de terem pecado na terra ao se relacionarem com mulheres humanas, revelando a elas segredos celestiais para os quais a humanidade não estava preparada. Inspirado pelas profecias sobre o próprio Cristo, convido você a assistir o vídeo até o final para descobrir o que inquieta a Igreja no livro mais misterioso e sagrado de toda a história espiritual da humanidade. Mas quem é Enoque? Ele é o filho de Jared e descendente do primeiro homem, Adão, pertencendo à 7ª geração, sendo bisavô do famoso Noé. Enoque era um educador e professor, cujo nome significa iniciador. Embora o Antigo Testamento não faça menção direta aos seus escritos, Gênesis oferece informações breves sobre sua vida, mencionando sua idade de 365 anos e seu relacionamento com Deus, que o tomou, fazendo-o desaparecer. Algumas teorias tradicionais sugerem que as escrituras sagradas são muitas vezes enigmáticas. Enoque também é acreditado como autor das escrituras e da astrologia. Além disso, ele mantinha comunicação com Deus e era um sábio, profeta e religioso. Diversos pais da Igreja, incluindo Justino Mártir, Marterágoras de Atenas, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Lactácio, escreveram sobre Enoque com grande reverência. Suas escritas continham muitas referências ao livro de Enoque, chegando expressamente a recomendá-lo como uma escritura. Retomando ao livro de Gênesis, ele é retratado como o 7º dos 10 patriarcas pré-diluvianos, embora cada um deles tenha alegadamente vivido centenas de anos. A peculiaridade de Enoque é destacada, já que ele supostamente não experimentou a morte, conforme mencionado em Hebreus. Gênesis também registra que Enoque viveu 365 anos, consideravelmente menos do que os outros patriarcas que ultrapassaram os 700 anos de vida. Esse breve relato sobre Enoque em Gênesis 5 conclui uma enigmática declaração de que ele não era, pois Deus o levou. O que será discutido a seguir revela a profunda devoção de Enoque ao Senhor, bem como o amor e tratamento especial que Deus tinha por ele. De acordo com algumas interpretações, Enoque teria sido arrebatado vivo, como um anjo, para o reino de Deus, indicando que ele não experimentou a morte. Agora vamos explorar os 5 volumes escritos por Enoque para entender o que eles contêm e o que causa preocupação no livro dos vigilantes. Esse livro, escrito por volta de 300 anos antes de Cristo, descreve a queda dos vigilantes ou anjos caídos, que se uniram a mulheres humanas para gerar os Néfilins, mencionados também em Gênesis. Além disso, o livro explora as viagens celestiais de Enoque e as suas interações com os anjos caídos. Enoque é apresentado como um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus para enxergar as visões enviadas pelos céus. Ele testemunhou os filhos de Deus e ouviu-os sobre eles, prevendo acontecimentos que não afetariam sua própria geração, mas sim uma futura. O livro detalha a vinda de Deus à terra com seus exércitos, montando-se ao Monte Sinai para julgar a humanidade. Os eventos são predestinados e ocorrerão no momento apropriado. A seção inicial do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade, incluindo a persuasão de Semiassás, líder deles, para se unirem a mulheres humanas. Isso levou à geração de gigantes, trazendo destruição e caos à terra. O
O livro também explora a corrupção dos humanos pelos anjos caídos, especialmente por Azazel, que ensinou os humanos diversas habilidades, mas também levou a uma grande maldade. A narrativa abrange a comunicação de Enoque com Deus e sua posição como mensageiro, transmitindo as instruções divinas para Noé sobre o próximo dilúvio. Deus ordena a Uriel que avise Noé e a Rafael que prenda Azazel. O livro dos Provérbios, compreendendo os capítulos de 30 a 70, foca na sabedoria, recompensas e castigos divinos, usando expressões como filho do homem para se referir ao herói escatológico. Esse título também é encontrado em Enoque e pode ter influenciado os primeiros cristãos. O livro astronômico, por sua vez, revela descrições dos momentos celestiais e do conhecimento cósmico revelado a Enoque em suas viagens guiadas. O livro dos Jubileus, adotado pela seita do Mar Morto, traz uma visão única do calendário de 364 dias. O livro dos Sonhos explora as visões que abrangem a história de Israel até a volta dos Macabeus. No livro dos Jubileus, usado pela seita do Mar Morto, o ano consistia em 364 dias, divididos em 4 estações iguais, cada uma com 91 dias. Cada estação consistia em 3 meses iguais com 30 dias, mais um dia adicional no final do terceiro mês. Assim, o ano total consistia exatamente em 52 semanas. Cada ano e estação começava sempre na quarta-feira, o 4º dia da criação, como é contado em Gênesis. O dia em que as luzes no céu, as estações, os dias e os anos foram criados. O livro dos Sonhos contém visões da história de Israel, até o que a maioria interpreta como a revolta dos Macabeus, datando do tempo dos Macabeus por volta de 150 anos antes de Cristo. De acordo com a Igreja Ortodoxa, Etelpe foi escrito antes do dilúvio bíblico. O livro continua com visões e representações alegóricas na história de Israel, usando animais como símbolos de pessoas e pessoas como símbolo de anjos. A mensagem de Enoque. Os estudiosos datam este manuscrito em cerca de 170 a.C. O livro é dividido em 5 subseções. Apocalipse da Semana. Esta subseção narra a história do mundo através de uma estrutura de 10 períodos chamados de semanas, sendo 7 relacionados a eventos passados e 3 a eventos futuros. O ponto culminante é a exortação. Esta breve lista de exortações, a justiça foi dita por Enoque a seu filho Matusalém, servindo como uma ponte para a próxima subseção, a carta. A primeira da carta descreve a sabedoria de Deus, a recompensa final dos justos e o castigo dos maus, bem como as 2 vias separadas da justiça e da injustiça. Em seguida, vem 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a garantia do seu destino após a morte. Continuação, o nascimento de Noé. Essa parte aparece nos fragmentos de Qumran, separada por um espaço vazio do texto anterior e, portanto, parece ser uma apêndice. Ela descreve o dilúvio e o nascimento de Noé, que foi concebido com a aparência de um anjo. Conclusão: esta seção não é encontrada em Cambra e é considerada o trabalho do último redator. Ela enfatiza a geração da luz, encontrada a posição dos pecadores que estão condenados à escuridão, porque este antigo livro da Bíblia é negligenciado e até mesmo proibido pela religião oficial, quando contém tantas histórias sobre nossas raízes. O que mais ela tem a dizer? Já ficou claro que uma das razões para a proibição do livro é provavelmente o fato dele começar com um aviso à humanidade, descrevendo o juízo divino que atingirá todos os não merecedores da salvação. A seguir, há uma explicação sobre como os gigantes parecidos com os Néfilis, que percorriam a terra como descrito em Gênesis, surgiram. Eles também servem como justificativa para o dilúvio, mas Deus advertiu Noé mesmo assim e salvou a humanidade. Os relatos das viagens de Enoque pelos reinos celestiais, detalhando os poderes celestiais e a crueldade que aguarda os humanos corrompidos, provavelmente também não são bem vistos.
Será que o problema da igreja não era o fato de que isso poderia assustar os fiéis? Ter informações tão detalhadas e talvez algumas informações presentes sejam incômodas. O livro fala de forma direta e aberta sobre as criaturas estranhas com tecnologia avançada que visitaram nossa Terra, compartilhando sua tecnologia com seus híbridos, o que foi uma grande desvantagem para a humanidade. O livro descreve claramente como e por que todas as evidências disto foram apagadas pelo dilúvio. Uma coisa é certa, há algo nesse livro que incomoda muitas pessoas. Isso não prova que os antigos alienígenas visitaram a Terra. Quem e como Enoque subiu e desceu em suas viagens ao céu? Podemos supor que eram extraterrestres e que Enoque estava em contato com um dos governantes dessa sociedade. Respostas que hoje ninguém busca mais abertamente, pois esses escritos foram negados e marcados como apócrifos. Só precisamos ler nas entrelinhas e esperar pelo dia em que a verdade será revelada. Obrigado por nos acompanharem hoje. Não esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficarem atualizados sobre mais revelações cativantes da história e além dela. Até a próxima, cuidem-se e continuem explorando os tesouros ocultos do conhecimento.